The money, the car, the chains and fame, I give up everything. Why? To see my grandma, just to see my can pick of the drug, can't heal all the pain. O rapper Takeoff, integrante do trio Migos, foi morto nos Estados Unidos. Ele tinha 28 anos. Police say 3 people were shot. 1 person is dead after a shooting outside an upscale bowling alley. Tony, such a horrible way to wake up after Halloween last night. Just a few minutes ago, reps for the group Migos confirmed that the rapper known as Takeoff has died following this morning's shooting in Houston. Infelizmente, nesses últimos dias, a gente perdeu mais um rapper pra violência das ruas. Dessa vez, o Takeoff do Migos. E esse caso pegou todo mundo de surpresa. E foi um baque muito, mas muito forte. E a gente já viu vários casos de rappers que foram mortos no decorrer dos últimos anos, mas ainda assim é muito triste ver como esse pesadelo assombra o rap até os dias de hoje. Agora, ceifando a vida de um dos artistas mais importantes e responsáveis por moldar toda uma geração do trap que a gente consome tanto atualmente. O grupo Migos revolucionou a forma de fazer rap e entrou pra história. E o Takeoff carrega boa parte dessa história e influência, mesmo que na maior parte do tempo ele talvez tenha sido menos valorizado pelo público. Talvez por ser um membro mais tranquilo, que quase não se metia em confusão ou entrava em alguma polêmica, e que mesmo assim, logo ele acabou perdendo a vida em meio a toda essa violência que anda muito de mãos dadas com o rap nos Estados Unidos. E bom, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que rolou nesse caso do Takeoff, e eu não vou te pedir pra se inscrever e fazer tudo aquilo que você já sabe. A única coisa que eu te peço mesmo é pra você assistir com atenção esse vídeo até o final, pra poder entender o peso dessa perda e quem sabe absorver alguma mensagem com isso tudo. Mas não seria possível fazer esse vídeo se não fosse graças ao apoio da Honey Gang, que é a patrocinadora do canal. Então, antes de tudo, eu vou deixar essa dica aqui pra vocês de como ganhar um dinheiro extra muito fácil e sem fazer quase nada. A única coisa que você vai precisar fazer mesmo é baixar o aplicativo da Honey Gang no seu celular ou no seu computador e pronto, você já vai estar fazendo dinheiro. É sério, é muito fácil mesmo. Mas é claro que esse dinheiro não vai te deixar rico, tá? Ele vai servir mais como um dinheirinho extra ali pra te ajudar em algumas coisinhas. Você pode usar, por exemplo, pra pagar suas assinaturas, como Spotify e Netflix. Você pode aproveitar também pra pedir aquele lanche de lei do final de semana, né? Enfim, você pode sacar o dinheiro e usar no que você quiser, mano. E quando você acumula $20 na Honey Gang, você já consegue sacar esse dinheiro. E pra deixar todo esse rolê bem mais rápido pra vocês, é só usar o meu código BEATSTATION, que você já começa com $5. E assim fica bem mais fácil de você sacar o seu dinheiro, né? Então a única coisa que você precisa fazer pra começar a gerar essa grana é só baixar o aplicativo da Honey Gang no primeiro link da descrição e usar o meu código BEATSTATION. Então aproveita essa dica aí, porque além de você sair ganhando, você ainda vai estar ajudando o canal. E mais uma vez, muito obrigado pessoal da Honey Gang por apoiar o nosso trabalho e fazer esse projeto ser possível. E é isso, agora vamos pro vídeo. Pra começar, eu acho que o mais importante é a gente entender o contexto de tudo, né? Então, todo esse caso aconteceu no meio de uma data comemorativa, 31 de outubro, o dia que eles comemoram o Halloween nos Estados Unidos. E também é o dia do aniversário do Jazz Prince, que era muito amigo do Quavo e do Takeoff. Então aqui a gente já percebe que o que era pra ser um dia de festa, um dia de comemoração, infelizmente acabou gerando uma grande tragédia horas depois. Mas vamos lá, esse cara que tava fazendo o aniversário, o Jazz Prince, não era só um amigo qualquer. Ele é membro de uma família bem influente e poderosa em Houston. E a família Prince tem vários envolvimentos em algumas coisas, né? Eles são empresários de artistas, são donos de restaurantes, donos de marca de roupa e vários outros negócios, inclusive uma suposta ligação direta com algumas gangues que dominam Houston. E é aí que mora o problema, né? Mas já já a gente chega lá. Pra vocês terem uma noção do poder dessa família Prince, eles também são donos da gravadora Rap-A-Lora Records, que inclusive já foi bem relevante um certo tempo. Então
Então sim, a família Prince tem muita influência em várias áreas, inclusive na música. De tanto que quando tava rolando aquela treta toda do Drake com o Kanye West lá em 2021, foi a família Prince que conseguiu juntar os dois pra fazer um show juntos na época e deixar aquela briga de lado, né? E voltando pro caso do Takeoff, eles estavam comemorando o Halloween, aproveitando o aniversário do Jazz Prince em Houston. E depois do Halloween, eles marcaram uma festa privada num espaço de luxo, onde tinha pistas de boliche e alguns jogos que são bem típicos lá nos Estados Unidos. Inclusive jogos envolvendo dinheiro, né? Então, depois de marcar com alguns amigos, eles foram pra esse local. O Quavo tinha até postado um story com os caras dentro de um conversível a caminho dessa festa. E aqui, vocês já conseguem perceber uma arma no banco do carro, o que lá é bem normal, né? Ainda mais que o Quavo e o Takeoff eram artistas importantes ali naquela festa. E meio que essa galera da família Prince e companhia estavam fazendo a proteção deles ali em Houston. Mas no final, a gente viu que foi bem diferente, né? There's 5 shots fired downstairs, from downstairs, outside. The people next door are calling in about discharging firearms. All I heard was shots and people screaming. Foi mais ou menos nesse horário que a polícia recebeu uma denúncia de que havia um homem baleado em uma pista de boliche. E infelizmente, esse era o local que o Takeoff e o Quavo estavam. E depois disso, foi falado que eles estavam lá jogando dados quando uma briga começou e a discussão foi ficando cada vez mais séria. Até que foram ouvidos alguns disparos e no final a notícia que ninguém queria acreditar, que o Takeoff tinha sido baleado na cabeça e acabou sendo declarado morto ainda no local. Além dele, outras 2 pessoas também foram atingidas, mas eles conseguiram ir pro hospital e não correm mais risco de vida, né? Bom, esse relato que eu acabei de contar aqui é a principal descrição divulgada pela polícia de Houston sobre o caso. But the officers arriving on the scene, initial statements from employees working at the establishment notified us that there was an incident that occurred after the party had ended. There was a private party that was booked out for the event. And then after that ended, there was a large group of people who gathered at the front door area just outside of the building. And it led to an argument where the shooting took place from the disagreement. A lot of the people that were there fled the scene and did not stick around to give a statement. So we're asking them to either call us at the homicide division. We're looking for any information at this time, any videos, any information. We need all of y'all to send those to us so we can solve this case. And the only thing that we can do is hope that y'all reach out and assist us in any way to lead to evidence that will help us to apprehend and get charges and arrest on the person responsible for the death of Takeoff. Mas a partir daí a gente tem várias outras coisas que aconteceram em volta desse caso. Tiveram vídeos do momento exato da briga circulando pela internet, tiveram relatos de pessoas que supostamente estavam na festa e na hora dessa tragédia também, e apesar de não ter sido encontrado o principal suspeito de atirar no Takeoff, com base nesses vídeos que estão circulando da briga, algumas pessoas e até mesmo a polícia já tinham um rosto de interesse nessa investigação. E é muito importante dizer que a partir daqui algumas coisas que eu vou falar são sobre essas imagens e esses relatos que estão rodando na internet. Então nem tudo foi 100% confirmado pela polícia, mas elas podem ser peças chaves para entender melhor todo esse caso do Takeoff. Então vamos lá, de acordo com a investigação, essa tragédia veio a partir de uma discussão, né? E você deve estar pensando em como uma discussão num jogo de dados acaba em troca de tiros. E bom, acabou vazando uma conversa de uma pessoa que supostamente estava nessa festa, né? E nesse print a pessoa descreve com mais detalhes o que deu origem a essa briga toda. Esse print que vocês estão vendo agora, obviamente está em inglês, né? Então eu fiz uma cópia e traduzi essas mensagens para ficar mais fácil da gente entender a história toda, beleza? E a pessoa fala o seguinte: então, o Quavo tava jogando dados e tava ficando quebrado, e por isso ele começou a agir de um jeito estranho. Provavelmente o cara falou alguma coisa pro Quavo e daí ele reagiu ficando mais agressivo e discutindo com o cara errado da mob. Eu não vou dizer nomes, né? Então esse cara reagiu e uma briga começou, e logo os tiros começaram a ser disparados também. Mas os tiros vieram de alguém que tava com o Migos, e essa pessoa tava atirando
sem controle e acertou o Takeoff acidentalmente. E daí outros caras começaram a atirar de volta e eu acho que nessa hora ele foi atingido de novo. Mas com certeza foi alguém que tava junto com eles que acabou matando o Takeoff, porque da primeira vez que eu vi ele sendo atingido, seu corpo já caiu. O Quavo ficou puto por bobeira, porque realmente não valia a pena. O Takeoff era o cara mais quieto no local o tempo inteiro e não falava uma palavra sequer. Ele só tava tranquilo no canto e nem sabia o que tava rolando. Apenas pulou na briga e levou um tiro do nada. E agora Houston com certeza vai virar uma zona de guerra, porque os caras da mob deveriam estar protegendo esses artistas. E depois de contar esses detalhes do que aconteceu na hora, né, a pessoa que relatou também enviou uma foto de momentos antes dessa briga acontecer. E o que reforça ainda mais tudo isso que ela falou é esse vídeo que vazou de momentos antes, quando o Quavo ainda tava discutindo com o cara e a parada começou a ficar mais séria. E mano, agora vocês conseguem perceber a gravidade disso tudo. O Takeoff nem mesmo tava participando do jogo. Quem tava jogando mesmo e acabou entrando nessa confusão foi o Quavo. E mais uma vez o Takeoff decidiu entrar no meio pra defender e ajudar o Quavo numa possível briga. E no meio disso ele acabou perdendo a vida, mano. O cara levou tiro por uma briga que não era nem dele, sabe? Ele tava só tentando proteger o parceiro dele e acabou tendo esse fim. E isso é tão triste, sabe? Escrever essa parada pra mim ainda é meio pesado. Porque pelo menos pelo que os amigos deles diziam, o Takeoff era o cara mais suave do grupo, o mais tranquilo e reservado. E ainda assim ele não pensou duas vezes antes de ajudar o parceiro dele, que não era só uma dupla musical, mas também era a família dele, sabe? E infelizmente toda essa confusão teve uma fatalidade, gerando a morte de um artista tão importante, influente e talentoso como o Takeoff. E a história fica mais bizarra ainda se a gente parar pra pensar que quem atirou nele pode ter sido um dos amigos dele, porque tudo isso ainda rolou naquela tal festa privada, né? E ali só tinham pessoas próximas deles e pessoas próximas do aniversariante, então acaba sendo diferente de outros casos que a gente já conhece de quando um rapper é assassinado. Geralmente é por conta de pessoas de fora do ciclo social deles, geralmente criminosos que estão na maldade mesmo e não estão nem ligando se vão precisar ceifar a vida do cara, seja só pra roubar um relógio ou uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. E nesse caso do Takeoff parece que foi gente do próprio convívio deles, pessoas que eram próximas dele podem ter sido responsáveis pela morte do cara, e isso é muito bizarro. E tá rolando também algumas imagens de um cara que tava lá nessa discussão, e antes daquela troca de tiros acontecer, aparece ele no vídeo já tirando uma arma da cintura. E lembrando que isso foi segundos antes dos tiros acontecerem. E como até agora ele é o único que aparece explicitamente nos vídeos segurando uma arma, ele é colocado pela polícia como pessoa de interesse na investigação, que nesse caso não é o suspeito principal de ter matado o Takeoff, mas que ainda assim é muito estranho ele ser o único que aparece nos vídeos segurando uma arma antes do tiroteio, né? Tá, mas quem é esse cara que tá segurando a arma? Será que foi ele mesmo que matou o Takeoff? E bom, ele é conhecido como Migos Bands, e ele é um mano que já acompanha o Takeoff e o Quavo há muito tempo, já que ele trabalha na gravadora Rancho Records, que pra quem não sabe, essa é a gravadora do Quavo. E o Migos Bands não só trabalha com o Quavo, mas ele também é rapper. Ele tem até uma música com o Migos e o Rich the Kid. Então a relação que ele tem com os caras já é de um bom tempo. Rola até algumas especulações lá na gringa de que esse cara tem algum grau de parentesco com o Quavo, sendo irmão ou primo dele, alguma parada nesse nível. Só que essa parte a gente ainda não sabe se é verdade, mas se for, isso deixa a história mais sombria ainda. Então aqui a gente conseguiu tirar aquela dúvida que todo mundo tinha sobre quem era o cara que aparecia com uma arma momentos antes daquela tragédia. E tá rolando muito essa teoria de que o Migos Bands pudesse ter atirado no Takeoff acidentalmente. Alguns canais de rap estão até passando isso pro público como se fosse 100% verdade, que é um pouco preocupante, né? Mas como eu disse, não dá pra levar isso como fato comprovado, porque ainda é só uma teoria do pessoal da internet, baseada em alguns vídeos da discussão, mas ainda não tem nada confirmando isso na investigação. Talvez ele só tenha participado dessa troca de tiros pra defender os seus amigos, que eram o Takeoff e o Quavo, né? Sei lá, ele só percebeu que a situação tava ficando complicada e foi sacar aquela arma pra fazer alguma coisa. Pelo menos é o que faria mais sentido pra mim. Só que eu também não descarto 100% essa teoria
de que ele possa sim ter atingido o Takeoff acidentalmente, mas é importante deixar claro que ainda assim é só uma teoria. Ainda tem muita coisa oculta nesse caso, como por exemplo o estranho envolvimento da família Prince e a gangue que estava junto com eles. É tudo muito sombrio e nebuloso, sabe? Ainda mais quando você descobre que essa não é a primeira vez, já que poucos meses antes dessa morte do Takeoff, outro rapper já tinha sido assassinado depois de jogar com os Prince. E é por isso que é muito bizarro ver eles presentes em mais um caso assim. Mas como ainda não foi revelado oficialmente a identidade de quem atirou no Takeoff, o que nos resta é esperar o desenvolvimento desse caso pra gente entender exatamente o que aconteceu naquela noite e quem são as pessoas por trás da morte do Takeoff. E é óbvio que muita gente vai sentir essa dor. A família do Takeoff, os fãs do Migos, os fãs da cultura hip hop. Mas agora imagina como ficou a mente do Quavo depois disso tudo, mano. Sabendo que uma discussão boba dele por causa de um jogo de dados acabou trazendo a morte do Takeoff, que sempre foi tão próximo dele e cresceu com ele desde o início. Inclusive, pra quem não sabe, o Takeoff que incentivou o Quavo a levar o rap a sério. E olha só a diferença que isso fez na vida deles. Eu não consigo nem imaginar a dor no peito que ele deve estar sentindo agora. Tanto ele quanto o Offset também, que nem mesmo teve a chance de fazer as pazes com o Take antes dele morrer. O Quavo e o Offset escreveram algumas coisas pro Take, então eu vou ler aqui pra vocês. O Quavo escreveu o seguinte: é tão difícil dizer que eu sinto a sua falta porque você tava sempre comigo e fazíamos tudo juntos. Desde que éramos crianças, você esteve ao meu lado, olhando pra mim, aqueles olhos esperando por mim pra dar o próximo passo. Você nunca competiu comigo, a gente sempre tava no mesmo time. Super quieto, porém prestando atenção em tudo que acontecia nos lugares. Sempre foi assim. Ele era a pessoa mais despreocupada do mundo. Ele nunca ficou bravo, nunca levantou a voz e quando fez, silenciou todo mundo, porque o que o Take dizia era lei. Esse tempo todo eu estive tentando descobrir o que você realmente era pra mim, porque sobrinho não era, mas eu sabia que você não era meu irmão, porque você é filho da minha irmã, mas agora eu finalmente entendi. Você é o nosso anjo. E o Offset também fez um desabafo e esse daqui foi o que mais me tocou. E eu acho que vocês vão sentir isso também. Caro Take, a dor que me deixou é insuportável. Meu coração está despedaçado e eu tenho tantas coisas a dizer, mas eu não consigo encontrar as palavras. Eu estou dormindo esperando que tudo isso seja um sonho quando eu acordar, mas é realidade. E a realidade parece um pesadelo. Sempre que você me via, não apertava minha mão, e sim me dava um abraço. E quem me dera poder te abraçar uma última vez, rir junto uma última vez, fumar com você uma última vez, fazer um show junto uma última vez. E eu sei que alguém com uma alma tão boa quanto a sua está no céu agora. Espero que daí você veja o quanto nós te amamos e sentimos a sua falta. Você deixou um buraco enorme no meu coração que nunca será preenchido. Dá-me forças, dai forças aos seus irmãos e dê força à sua família. Mesmo sabendo que você vai estar sempre com a gente, me mande um pequeno sinal ou até mesmo um belo sonho. Eu te amo pra sempre. Tá, então vamos continuar. Essa parte das cartas com certeza foi a que mais me arrepiou fazendo esse vídeo. E por mais triste que seja esse caso, eu acho justo a gente trazer também coisas boas sobre a carreira do Takeoff. Como por exemplo, nesses últimos trabalhos que ele vinha lançando com o Quavo. E parece que depois dessa separação do grupo Migos, com a saída do Offset, o Takeoff tava tendo muito destaque e protagonismo nessas últimas músicas lançadas. Ele provavelmente estava na melhor fase dele como artista, numa pegada mais madura e até mesmo tomando conta do som. E se você tava acompanhando essa nova fase, você sabe que eu tô falando de músicas como Let's get it. Hop off a 16, passing the ditch of D5. No, that's not a challenger. She took a look, mixed in with the chill out. Now she say she saying 3D. Don't let that bro bitch in, cause she too messy. Who the fuck them broke boys with? Get out my section. Get out my section. Yeah, push it, running through it. Get that bag, come on. E eu tava muito feliz de ver o Takeoff finalmente tendo esse destaque nessa nova fase da carreira dele, sabe? Era como se fosse uma renovação e o público finalmente tava dando essa atenção pro Takeoff. E eu acho interessante também trazer pra vocês o que o Derek escreveu sobre o assunto. E ele comentou o seguinte: quem entende o mínimo sobre lírica, rap, flow, estética, posicionamento vocal, sabe que o Takeoff era o 1/3 do Migos. O Migo Flow foi ele que criou. É triste acordar e ver essa notícia. Parece que essa merda nunca vai acabar e sempre vai ser um dos nossos que vai partir cedo. E sim, foi muito triste acordar e já logo receber de cara essa notícia sobre a morte do Takeoff. Eu realmente senti esse dia com um clima bem pesado, sabe? Eu fiquei mal com a notícia e eu acho que vocês também sentiram isso aí do outro lado. Mas uma coisa é certa, o grupo Migos já estava marcado na história do rap. E agora, o Takeoff vai ser lembrado como uma lenda.
E bom, pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a continuar produzindo esses vídeos, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando aí. Assim você ajuda o canal a se manter e a produzir cada vez mais. E claro, não esquece de se inscrever no canal e também deixar um like nesse vídeo. E também comenta aí o que você achou desse vídeo, porque isso me ajuda muito, é sério. Mas por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio do canal BeatStation. This shit is real. This is BeatStation.